Fique atento à exposição da palavra. Quando a Bíblia é exposta com fidelidade, é Deus falando. Não importa quem seja o instrumento. Quando a Bíblia é exposta com fidelidade, é Deus falando. Pode ser até um jumento. Se expor a Bíblia com fidelidade, é Deus falando. Amém, irmãos? E a comparação é muito boa, porque nós, sem Deus, somos piores que animais. O homem sem Deus não passa de um miserável pecador. Um crente com Deus é um miserável pecador restaurado. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa consciência. Esse é o maior motivo de toda a nossa alegria. Por isso nós estamos aqui dominicalmente cultuando neste culto de gratidão, de louvor e adoração ao nosso Deus. Porque entendemos a obra que Ele realiza em nós, que Ele realizou, que Ele continua realizando e que Ele completará com a volta de Cristo. Por isso devemos estar aqui pontualmente neste lugar de adoração, engrandecendo o nome do nosso Deus, adorando na beleza de sua santidade. Ele preparou esse momento para que o seu povo se reunisse como um só povo para adorá-lo. E quando nós expomos e ouvimos a sua palavra, é esse Deus querido, esse Pai maravilhoso, falando conosco. Então abra a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dessa carta no finalzinho da carta. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 10. Amém? Todos encontraram? Antes de lermos esse texto, eu gosto de fazer uma leitura alternada, apesar de serem poucos versículos. Eu lerei os versos pares, iniciarei com o verso 6, e os irmãos os ímpares, até o 10º. Mas antes de fazermos essa leitura, eu quero que você preste atenção no seguinte. Qual era o contexto? O que leva Pedro a escrever à igreja? Antes de lermos, nós vamos compreender o contexto que a igreja vivia. Nos 3 primeiros séculos da igreja de Cristo, a igreja foi muito perseguida. Era considerado ilegal ser cristão, era passível de morte. Em alguns países assim o é até os dias de hoje. Aumento da perseguição. 3 séculos de intensa perseguição, de massacre, de morte dos crentes. E Pedro escreve 1ª e 2ª carta, 2 cartas à igreja, cartas que lhe conferiram o título de o apóstolo da esperança. João é chamado como o apóstolo do amor. Paulo é chamado de o apóstolo da fé. E Pedro, por causa dessas cartas, passa a ser chamado de o apóstolo da esperança. Se nós lermos, e nós vamos perceber nesses poucos versículos, que ele traz uma mensagem forte de esperança para a igreja. Mas ao longo de todas as suas cartas, essa é a temática de sua mensagem. Esperança. E a minha e a sua esperança não são esperanças vazias, não são esperanças fantasiosas. Nossa esperança é firmada em um Deus que é fiel, e um Deus que cumpre os seus desígnios, um Deus que está no controle de todas as coisas. Então, entendendo este contexto, nós vamos ler esses versículos. Assentados como estão, vamos iniciar a leitura. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e peça ao Senhor: Senhor, fale comigo. Senhor, toque em minha consciência. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, visita o meu coração e vê se há em mim falsas esperanças,
falsas expectativas e firmo o meu coração tão somente na palavra e na promessa do Senhor. Ore ao Senhor com essa tônica, com esse pedido. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor sela a nossa fé com teu Espírito Santo. Te louvamos, ó Pai, que o Senhor deixou a tua revelação registrada para nosso conforto, para nosso consolo, para nossa instrução, para nossa repreensão, para nos conduzir em caminhos retos. Te louvamos pela tua palavra e agora pedimos que teu Espírito Santo, ó Pai, leve cativo todo o pensamento em obediência à tua palavra. Ó Pai, leve cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Pai, que teu Espírito Santo nos dê corações quebrantados e contritos, que teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais e que teu Espírito Santo toque em nossos corações, para que a tua palavra venha frutificar, venha dar muitos frutos e que possamos enxergar o mundo, ó Pai, numa perspectiva das coisas lá do alto, para que possamos enxergar as circunstâncias, as dificuldades, numa perspectiva mais elevada e de uma forma que o Senhor seja glorificado e que a nossa fé seja, ó Pai, testificada e fortalecida no Senhor. Assim nós oramos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você reparou bem no tom desses versículos que o apóstolo escreve à igreja? Reparou bem na mensagem final que ele dá à igreja? Agora eu te pergunto, por que Pedro escreve e não Paulo? Sendo que essa região da Ásia, no qual estava localizada essa região, essa igreja, era uma região tipicamente evangelizada por Paulo. Você imagina o porquê? Por que não foi Paulo que escreveu essa carta? Simples. Ele já havia sido decapitado. Paulo já estava morto. E Pedro era o próximo, era a bola da vez. E com a intensificação da perseguição dos cristãos, Pedro escreve à igreja encorajando e trazendo luz à esperança que nós temos num Deus verdadeiro, num Deus que governa a história de sua igreja. É por isso que ele escreve à igreja e não Paulo. Paulo já havia sido assassinado, já havia sido decapitado, e a igreja estava sofrendo intensa perseguição. Então Pedro escreve essas duas cartas encorajando a igreja. E você percebe bem o teor desses poucos versículos que nós vamos meditar nessa noite. Ele traz aqui, meus queridos, ele reforça aquilo que toda a Bíblia vem dizendo. Nós podemos perceber que nas páginas da palavra do Senhor, o principal tema que se levanta nas Escrituras, nós podemos definir como da humilhação à exaltação. Da humilhação à exaltação. Foi assim com Jesus Cristo e será assim comigo e com você. Jesus foi tremendamente humilhado desde o seu nascimento. E depois foi exaltado acima de todo principado e potestade. E assim o é com a igreja do Senhor. Assim é conosco. Podemos ser humilhados, podemos ser ultrajados, podemos ser perseguidos por causa do amor a Cristo, mas seremos exaltados pelo próprio Deus. Amém, irmãos? E é isso que Pedro está trazendo luz ao coração daqueles irmãos e aos nossos corações na noite de hoje. Então nós precisamos reparar nessa mensagem que joga luz às convicções mais profundas da fé evangélica. Diante das circunstâncias, nós temos uma tendência muito humana de esquecer o propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos uma tendência muito humana de olharmos para as circunstâncias e pensar que elas são maiores que o nosso Deus, de olhar para os problemas e achar que eles são maiores que o nosso Deus, olhar para as nossas falhas e achar que não há perdão suficiente para nos restaurar. Nós temos essa tendência humana e que ela aparece muito comumente em nossas vidas, de pensarmos dessa forma, de deixarmos de olhar para a cruz de Cristo, para o amor de Deus, para a promessa que Deus estabelece para a sua igreja,
e olharmos somente para aquilo que sentimos e percebemos aqui e agora. Problemas, dificuldades, lutas, sejam elas pessoais, familiares, nacionais. Nós temos essa tendência. Nós vamos, a partir desse trecho, meditar em 4 verdades reveladas, 4 verdades profundas e importantíssimas. Verdades essas que nós precisamos ter consciência. Nós não podemos nos esquecer dessas verdades que o apóstolo revela aqui no final de sua carta. Mas antes de meditarmos nessas 4 verdades, ele inicia esse trecho com o versículo 6 dizendo: humilhai-vos, ou humilhem-se. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Antes de expor essas 4 verdades, ele começa dizendo: humilhai-vos. Ou seja, o tema da humilhação à exaltação é muito comum na palavra de Deus, em todas as páginas da Bíblia. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Antes de avançarmos no nosso texto, antes de avançarmos a meditar nessas 4 verdades, nós vamos meditar o que vem a ser de fato. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. 2 coisas nós precisamos entender sobre o que é humildade. 2 coisas muito importantes. E por que nós precisamos discernir o que é humildade? Meus queridos, por que a humildade, essa virtude é tão essencial na sua vida, na minha vida, na vida de um filho de Deus? Por que precisamos discernir o que é humildade? Nós precisamos ter consciência dessas 2 perguntas. Porque esse tema, humildade, em toda a página da Bíblia, é essencial para a nossa caminhada com Cristo. Primeira coisa que precisamos discernir a esse respeito: por que essa virtude é tão essencial em nossa caminhada? Porque a própria Bíblia revela, e nesse texto, assim como em toda a Escritura, revela por que é tão essencial sermos humildes. Observa aí o verso 5, o verso anterior, parte B. Olha o que diz. Esse versículo 5. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, o que Deus faz? Concede a sua graça, concede a sua bênção. Por isso, essa virtude é essencial na nossa caminhada cristã. Precisamos ter esse discernimento. Humildade é uma virtude essencial na minha caminhada com Deus. Por quê? Ele resiste aos soberbos, ele resiste aos orgulhosos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então o texto diz: cingi-vos todos de humildade. Não é para somente os líderes pastores, todos. Não é somente para os jovens, todos. Cingi-vos todos de humildade. Revistam-se todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Eu posso comprar briga com o diabo e o mundo, só não devo comprar briga com Deus. Porque ninguém pode com o braço forte do Senhor. Então é por isso que é tão essencial esta virtude na minha caminhada cristã. Cingi-vos todos de humildade. Segundo motivo pelo qual precisamos discernir a importância dessa virtude em nossas vidas. Meus queridos, muitas vezes, no afã de até mesmo servir a Deus, nós ignoramos essa gravíssima advertência das Escrituras: Deus resiste aos soberbos. E muitas vezes, no afã de servir a Deus, nós atropelamos uns aos outros, nós ignoramos uns aos outros, nós somos indiferentes uns aos outros, nós tratamos uns aos outros com desdém. E a palavra nos fala para termos o outro em alta conta, para nos colocarmos sempre menores que o outro. Isso é gravíssimo.
Então nós precisamos discernir essa importante virtude na nossa caminhada. Porque se nós não discernirmos, nós vamos fatalmente deixar-nos levar pelo coração e nós vamos fatalmente ter a resistência de Deus contra nós. Isso será inevitável. Então, nós precisamos nos perguntar, o que é humildade? Entendendo a importância da humildade em nossas vidas, o que é humildade? O que é ser humilde? Antes de meditarmos no conceito desta palavra, é um conceito profundo, é mais fácil entender o conceito do que viver o conceito. Mas antes de entendermos o conceito, primeiro nós precisamos pensar o que não é humildade. Presta atenção, nós tendemos a confundir humildade com simplicidade. Simplicidade não é humildade. Ser simples não necessariamente diz que sou humilde. Muitas pessoas simples são arrogantes. Muitas pessoas simples não são humildes. Às vezes a gente repara numa pessoa que tem um vestuário simples, a gente fala que aquela pessoa é muito humilde. A gente conhece uma família que é pobre, não tem bens materiais, aquela família é muito humilde. Ou a gente conhece uma pessoa que mora em um lugar simples e fala, aquela família é humilde. Nós muitas vezes misturamos simplicidade com humildade e nós muitas vezes rotulamos de humilde aquilo que não é humilde, aquilo que às vezes é pobre, aquilo que às vezes é carente de formação intelectual, aquilo que muitas vezes para nós tem uma condição financeira inferior. Fulano é humilde. Então, simplicidade não é o mesmo que humildade, embora a humildade nos leve à simplicidade. Não podemos confundir essas duas coisas. E nem tampouco podemos confundir humildade com simploriedade. O que é ser uma pessoa simplória? Nós muitas vezes também confundimos isso com humildade. Nas páginas da Bíblia nós encontramos significados ou termos correspondentes para o que é simplório. Como, por exemplo, estulto, tolo, ingênuo. E na linguagem do mineiro, matuto. A gente vê uma pessoa matuta, desprovida de conhecimento intelectual, fala assim, essa pessoa é humilde. Não, ela é uma pessoa simplória, não é humilde. E aliás, um crente não pode ser simplório. Porque um cristão precisa ter uma consciência discipulada pela palavra de Deus. Um cristão precisa ter uma mente esclarecida e aprofundada na revelação das Escrituras. E a própria Bíblia nos manda dar a razão da nossa fé. Eu não posso ser simplório em dizer, eu creio porque creio que o pastor Milton disse que é assim. Eu preciso entender a revelação, eu preciso assimilar o mínimo necessário. Por que você crê nisso? Quem é Jesus para você? Nós precisamos ter um conhecimento mínimo da revelação da palavra de Deus. Ou seja, ser simplório não é ser humilde. Estar desprovido de entendimento intelectual não é humildade, é simploriedade. É uma pessoa simplória. Ou ingênua. Ou, como diz as Escrituras, tola. Então não podemos confundir humildade com essas duas coisas. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser simples como a pomba e astuto como a... Como é que é? Nós devemos ser simples como as pombas e astutos como a serpente. Ser astuto é o contrário de ser simplório. Eu preciso de um conhecimento pautado nas Escrituras. Saber, não podemos ser ingênuos, não podemos ser facilmente enganados por qualquer vento de doutrina. Isso é astúcia. Então, ao esclarecermos o que não é humildade, fica mais fácil compreender o que é humildade? Não necessariamente. Porque, como eu disse, o conceito é simples de ser entendido, mas vivê-lo é um desafio. O que é então humildade, segundo a tradução mais exata da palavra para o nosso português? Humildade é uma qualidade
daquele que não tenta se projetar sobre outras pessoas. Uma qualidade daquele que não tenta se projetar sobre outras pessoas, nem se mostrar superior a elas. É uma virtude que consiste em conhecer as minhas próprias fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Percebeu o conceito? Humildade, ou ser humilde, é a capacidade, a virtude na qual eu vou me enxergar como de fato eu sou. E por isso eu não vou tentar me colocar melhor do que ninguém. Agora, o que a Bíblia diz a nosso respeito? O que nós somos? Miseráveis, pecadores. Onde há espaço para arrogância? Onde há espaço para que eu possa me avantajar sobre as outras pessoas? Ainda que seja um ímpio. Em lugar nenhum. Porque se não é Jesus Cristo em mim, eu sou um miserável pecador, não sou melhor do que ninguém. Então como eu vou me projetar sobre outros? Como eu vou me achar melhor do que qualquer outra pessoa? É impossível. É por isso que é fácil compreender o conceito, mas é difícil vivê-lo. Por quê? Porque habita em você e habita em mim o orgulho, a vaidade, a arrogância, o medo, o desejo da ambição de se projetar, de crescer, de levar vantagem, de estar no holofote, de estar em destaque. Tudo isso habita em nós. E tudo isso que Deus reprova e resiste. Por isso é difícil viver esse conceito. Porque nós precisamos viver constantemente atentos à vaidade, ao orgulho, à ambição, ao medo e tudo isso e muitas outras coisas, para que nós não nos tornemos arrogantes, para que nós não nos tornemos orgulhosos, para que nós não nos tornemos vaidosos. Tudo isso é o oposto de humildade. Percebe? É fácil compreender o conceito, mas vivê-lo exige de nós, determinação, perseverança em santificação, em nos santificarmos. Em não querer tirar vantagem, em não querer atropelar ninguém, em ver o outro como irmão, como companheiro, como carne da mesma carne. Somos suportes e não trampolins. Percebe a diferença? Você é meu suporte, não meu trampolim, e vice-versa. Por isso que humildade, ser humilde, é uma virtude tão escassa, que muitas vezes é ignorada até no meio do povo de Deus. Lá fora piorou. Ser humilde lá fora é sinônimo de ser trouxa. E às vezes dentro da igreja também. Não é? Por isso é tão difícil viver essa virtude que é tão essencial na caminhada cristã. E é a forma pela qual Deus nos abençoará. Aos humildes, Ele concede a sua graça. Então esse é o segredo do sucesso. Pingo Adriana lá em Divinópolis, mantenha a humildade. Sara lá em Nova Zelândia, mantenha a humildade. Irmãos, sejam humildes. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus. Meus queridos, quer exemplo maior de humildade que Jesus Cristo? De pessoa que se humilhou, que se esvaziou de si mesmo para glorificar o Pai? Jesus. O nosso Senhor que não veio para ser servido, mas para servir. Maior exemplo de humildade. Ele não arrogou para si o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou de si mesmo e se humilhou na forma de servo. Quem somos nós para pleitear qualquer coisa? Para pleitear posições de destaque? Quem somos nós para querer levar vantagem sobre o outro, para querer atropelar o outro, para querer tirar vantagem do outro? Quem somos nós? Se Jesus foi o exemplo de humildade em pessoa. Então, na prática, nós precisamos viver em humildade, reconhecendo que somos miseráveis pecadores, que nos relacionamos com miseráveis pecadores, mas que somos reconciliados em Cristo Jesus. A reconciliação é motivo de alegria e gozo, mas o fato de sermos miseráveis pecadores é motivo de vigilância constante. Não podemos nos esquecer de quem nós somos, porque quando nos esquecemos,
nós arrogamos para nós mesmos algum mérito. Quer ver um exemplo disso? Quando um crente passa luta, eu não mereço isso. Eu sou dizimista fiel. Eu trabalho na igreja. Muitas vezes, por falta de humildade, nós questionamos a Deus as dificuldades que passamos como se merecêssemos alguma coisa. Ou quando questionamos, estou sendo injustiçado, estou sofrendo perseguições. Um crente humilde não vai pleitear justiça alguma. Porque qual é, de fato, o nosso maior merecimento? Inferno. Ai de nós se não fosse o chamado de Cristo. Ai de nós. Então não podemos nos descabelar, não podemos nos desesperar, questionando o mérito das coisas que aconteçam conosco, ou questionando as injustiças da vida. Quando fazemos assim, esquecemos de fato quem somos, esquecemos de fato o conceito de ser humilde, esquecemos de fato essa orientação: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte, te conceda graça. Nós não enxergamos um palmo além do nariz. Deus enxerga tudo e todas as coisas. Então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor e sossegamos debaixo de sua poderosa mão, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Eu aguardo no Senhor a tua providência. Eu aguardo no Senhor a provisão. Eu aguardo no Senhor a tua graça. Isso é: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. É confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Não é arrogar para si um senso de injustiça ou um senso meritório. Eu não mereço isso, Senhor. Eu não poderia estar passando por isso, meu Deus. Olha tudo que eu já fiz na sua igreja. A humildade foi para o espaço há muito tempo. Quando questionamos dessa forma, é porque não estamos sendo de fato humildes. Não estamos nos colocando debaixo da mão poderosa do Senhor. Então precisamos estar atentos a essa virtude que é tão essencial, que é tão necessária. E diante desta verdade, o apóstolo Pedro revela 4 verdades fundamentais. E nós temos aqui estas 4 verdades. Deus está cuidando de você. A segunda verdade: fique alerta. A terceira verdade: você não está sozinho. E a quarta verdade: você tem esperança. E a sua esperança não é vazia, é real. No verso 7, a primeira verdade está estabelecida aqui no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar. Jogue sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Quando a gente joga alguma coisa, se não for bumerangue, não volta. E nem se for bolinha na parede, né? Mas quando a gente joga alguma coisa, a gente joga para aquilo ficar. Então jogue sobre o Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações. Salmo 55, verso 22, o salmista diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor, porque esse Deus fiel te susterá. Jogue as suas ansiedades sobre Ele. Jogue, lance, porque Ele, no devido do tempo e da devida forma, cuidará de você. Cuidará de você. Contudo, meus queridos irmãos, lançar, jogar as nossas ansiedades sobre o Senhor, não está sugerindo aqui uma atitude passiva. Não está sugerindo aqui que nos tornemos pessoas passivas, acomodadas. Percebe? Jogar as nossas ansiedades sobre o Senhor não sugere a nós que nos tornemos acomodados, passivos. Devemos sim fazer tudo o que estiver nas nossas mãos
para resolver tudo o que possa ser resolvido, diante da nossa limitação, diante daquilo que podemos e devemos fazer, diante das nossas responsabilidades. Lançar as nossas ansiedades no Senhor não quer dizer que vamos nos tornar irresponsáveis, não. Nós vamos fazer tudo o que devemos fazer. Aquilo que não cabe a nós, lance ao Senhor. Aquilo que pertence ao Senhor, ao amanhã, lance sobre o Senhor. Viva o aqui e agora. Seja responsável aqui e agora. Lance as suas dúvidas, os seus medos, os seus temores, as suas preocupações, as suas ansiedades no Senhor. Mas viva o aqui e agora. Aquilo que cabe a você fazer, faça. É muito comum as pessoas reclamarem de problema financeiro e ficarem ansiosas. A coisa que mais gera ansiedade no coração das pessoas é dinheiro, ou melhor, a falta dele. O que é que nós vamos fazer? Lance a ansiedade no Senhor, mas pare de gastar tudo que você recebe. Viva de acordo com sua renda. Tenha um padrão de vida de acordo com aquilo que você pode. Serão menos preocupações, menos problemas. Isso você pode fazer. Deus não fará por você. Mas o amanhã pertence a Deus. Lance sobre ele o amanhã. Viva aqui agora. Administre corretamente as suas posses. O amanhã pertence a Deus. Isso lance nos braços do Pai. Percebe como é simples? Como exige de nós sabedoria, discernimento? Então lançar no Senhor, ou jogar no Senhor as nossas ansiedades, não sugere acomodação, passividade. Sugere sim, o amanhã pertence a Ele e Ele cuidará. Aqui e agora, que está nas minhas mãos, eu farei com zelo, com sabedoria, com diligência. E o mais, o Senhor susterá. Então não adianta projetar problemas, crises, inseguranças, medos que o amanhã possa trazer. Não adianta nada projetar isso. Vivamos o aqui e agora de forma responsável para a glória do Senhor. E lance sobre o Senhor todas essas preocupações, ansiedades que o amanhã reserva. Segunda verdade, fique alerta. Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. A realidade do inimigo é um fato. A existência do inimigo é um fato real. Não é conto da carochinha. E Pedro traz uma figura de um leão. O diabo, o inimigo de nossas almas, é como um leão, que te espreita à busca de uma oportunidade para cair matando, para cair roubando, para cair destruindo, porque ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Então, quando nós abandonamos a humildade, quando queremos viver segundo a nossa própria força, quando somos fascinados pelas ofertas do mundo, perdemos a sobriedade e deixamos de vigiar. E esse diabo, como um leão, cai sobre nós, cai destruindo, cai matando, cai roubando. Sede sóbrios e vigilantes. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa consciente do aqui e agora. É o contrário de um bêbado. Sobriedade é exatamente lucidez de mente, lucidez de consciência. Uma pessoa bêbada está à mercê de toda e qualquer coisa. Está à mercê de levar uma lambida de cachorro, está à mercê de levar uma surra, de ser assaltado, de cair de cabeça no meio-fio, de colocar a chave na porta da casa errada. Isso é uma pessoa bêbada. E hoje em dia a humanidade vive como se estivesse embriagada na alma. Vive como se estivesse embriagada. E nós, crentes, precisamos viver de forma sóbria, lúcida. Não se trata de bebida alcoólica, se trata de adormecimento da consciência, de fascínio, porque o pecado fascina, o pecado ilude, o pecado envolve e traz morte. Essa é a dinâmica do pecado. Então essa é a ordem. Sede sóbrios e vigilantes. Porque se você der vacilo, se você ficar fascinado com a vaidade da vida,
o inimigo vai cair matando. O diabo está ao seu derredor, só esperando uma oportunidade para te acusar. E Deus, sendo o justo juiz, permitirá a disciplina pelo pecado cometido. É um justo juiz. Então sede sóbrios e vigilantes. O problema disso tudo é que tem muito crente vivendo Tiago 4,7 invertido. Depois você lê lá Tiago 4,7. Tem muito crente vivendo Tiago 4,7 às avessas. Muito crente que resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem muito crente às avessas, resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. Aí por isso que tem muito filho de Deus vivendo vidas miseráveis. Vidas mergulhadas no pecado, vidas mergulhadas em confusões e problemas. Porque a semeadura está gerando essa colheita. E o diabo está nadando de braçada na vida de muitos. Terceira verdade que nós encontramos no verso 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa terceira verdade diz para nós: você não está sozinho. Às vezes você pensa, né? Só eu que sofro? Olha o fulano, está de bem com a vida, eu estou aqui ralando, sofrendo, padecendo. Não, você não está sozinho. Toda a cristandade esparramada pelo mundo está sofrendo. Mas presta atenção aqui. Meu querido e minha querida, põe amor nas minhas palavras. Que tipo de sofrimento que Pedro está dizendo? Presta atenção, meu querido. Como diz João, filhinho, filhinha. O sofrimento aqui não é o sofrimento derivado do pecado, não, tá? É o sofrimento derivado do amor a Cristo. Porque amar a Cristo gera sofrimento, gera perseguição, gera abandono, gera isolamento. Nós muitas vezes somos colocados no isolamento, somos abandonados, somos questionados, somos excluídos socialmente por causa de Cristo. E glória a Deus, e tem que ser assim mesmo, amém, irmãos? É por isso, esse sofrimento que Pedro se refere, não está se referindo ao sofrimento que é originado pela prática do pecado. Não. Ele está se referindo ao sofrimento que sofremos por servir a Cristo, por sermos crentes verdadeiros, por sermos homens e mulheres íntegros, retos, justos. Aí você pode perguntar: mas pastor, eu sei isso tudo aí, eu vou sofrer? Vai. Glória a Deus por isso. Jesus sofreu, os profetas sofreram, por que nós não? O mundo jaz o maligno. Você está em pé de guerra, meu filho. Se você é íntegro, é reto, é justo, você vai ser perseguido, você vai ser ridicularizado, você vai ser isolado. Isso aqui no Brasil, lá fora você vai ser morto. A Ásia é que o diga, né? Olha na internet aí, crentes morrendo na Ásia nos dias de hoje, está cheio. Crente sofre, crente é perseguido e crente é assassinado por amor a Cristo. Esse sofrimento é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Agora, o sofrimento que nós originamos por causa da nossa escolha pecaminosa é vergonha para Deus. É muito diferente. Então, Pedro está dizendo que vocês não estão sozinhos quando sofrem por amor a Cristo. Muitos estão sofrendo por amor a Cristo. E ele diz isso aqui em 1 Pedro, no capítulo 2:12. É só dar uma rezinha, uma ré aí nas páginas dessa carta. Verso 12 diz assim: mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, nós precisamos manter o nosso comportamento exemplar diante do mundo, diante das pessoas que não possuem Cristo. E ainda que eles nos denunciem como malfeitores, nos persigam, no dia da visitação, Deus será glorificado por causa do nosso comportamento, por causa do nosso testemunho. Então mantenha exemplar o seu comportamento. E ainda assim, você sofrerá. E glória a Deus por isso. O problema é que tem muito crente sofrendo,
porque ama o pecado, porque cultiva pecadinhos de estimação. Aí fala assim, meu Deus, me livra desse sofrimento. Aí o pai fala assim, toma vergonha, meu filho, abandona o pecado. Nós precisamos discernir. Então Pedro está dizendo, no sofrimento que sofres por amor a Cristo, milhares estão sofrendo como nós estamos sofrendo. Paulo já foi morto, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco será outro. Glória a Deus por isso. Sofrer por causa do pecado é justiça de Deus. Sofrer por amor a Cristo é glória a Deus. Precisamos discernir essas coisas, irmãos. Às vezes a pessoa está passando por dificuldades, fala assim, eu estou sendo muito perseguida no trabalho. Aí vai ver no trabalho o crente é picareta, chega atrasado, tudo que fala que vai fazer não faz. Aí fala que o chefe está perseguindo. Estou sofrendo perseguição, tem um oficial de justiça na minha porta, ora aí pastor. Aí vai ver o oficial de justiça está lá porque está devendo o mundo inteiro, né? Devendo todo mundo, o nome está mais sujo do que pau de galinheiro na praça. Aí não tem jeito, né? Vai sofrer. Aí tem que mudar de atitude. Então sofrer por amor a Cristo é uma realidade e faz parte da nossa caminhada. Mas esse sofrimento é por pouco tempo. É por pouco tempo. E quarta e última verdade. Você tem esperança. Nós temos esperança em Cristo Jesus. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro está dizendo, esse sofrimento que você está sofrendo por amor a Cristo é passageiro, é por pouco tempo. E quando tudo isso passar, Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te firmar, Deus vai te fortificar, Deus vai te fundamentar. Tiago 1 fala exatamente isso. Tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações, porque quando passamos pelas provações, provação, não sofrimento gerado pelo meu pecado, provação. Quando passardes por várias provações, nossa fé é aperfeiçoada e nós vamos crescendo, nós vamos fortalecendo e a nossa fé vai ficando robustecida. Aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Ele mesmo, o Senhor mesmo fará isso em mim e em você. Irmãos, o sofrimento de um filho de Deus não é em vão. Ele, além de glorificar o Senhor, dando um testemunho digno, sendo exemplo para esse mundo que há em trevas, ele gera em nós fortalecimento, crescimento. Gera em nós esse aperfeiçoamento tão necessário para a caminhada. Então guarda essas 4 palavrinhas: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Os sofrimentos que sofremos quando servimos a Cristo, quando abrimos mão do nosso tempo, quando abrimos mão dos nossos desejos, das nossas cobiças, das nossas vaidades, quando nos entregamos à obra do Senhor, quando de fato nos rendemos ao Senhor, todos os sofrimentos que são advindos a isto, eles geram em nós esse aperfeiçoamento contínuo, esse firmamento contínuo, esse fortalecimento contínuo e nos fundamenta cada vez mais. O problema é que nós queremos experimentar o milagre de Deus, mas não queremos passar pela noite que antecede o milagre de Deus. A noite que antecede o milagre de Deus. Queremos os milagres, mas não queremos passar pela noite que antecede os milagres. A noite que antecede os milagres sendo superada, sendo vencida, ela vai gerar aperfeiçoamento, vai nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, vai nos fortalecer e vai nos fundamentar cada vez mais. Amém, irmãos? Então essa é a 4ª verdade. Você tem esperança e a sua esperança não é vazia. E além de tudo isso, quando o Senhor voltar, nós viveremos com Ele eternamente. Essa é a maior de todas as esperanças. Temos uma esperança real. A nossa esperança não está em um poço, como no texto do domingo passado, que o aleijado esperava uma esperança mística, um milagre que nunca aconteceria. Não, a nossa esperança está firmada em Jesus Cristo.
E para isso precisamos permanecer firmes e humildes debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Irmãos, total dependência. Isso é para humildes. Isso é o externar de uma pessoa humilde, reconhecer a sua total dependência do Senhor. Senhor, sem Ti nada posso fazer. Por mais bem intencionado que eu esteja, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Por mais que eu queira fazer algo, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Sem o mover do Senhor, nada acontecerá. Então nós precisamos lutar a carreira da fé. Não com as armas mundanas, não com armas carnais, mas com armas que são poderosas em Deus. E assim viveremos para a sua glória. E assim viveremos para a sua obra, debaixo de sua poderosa mão. E no tempo dele, Ele te exaltará. Ele nos exaltará. Ele exaltará a igreja de Cristo. Amém, irmãos?